E se eu te dissesse que o maior caçador de dragões da história acabou criando justamente a criatura que jurou destruir? Parece loucura, mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois de perder toda a sua família para um terrível dragão do terror, esse guerreiro dedicou cada segundo da sua vida a exterminar essas criaturas. Ele acreditava que todos os dragões eram monstros, que não existia bondade, que não existia redenção. Até o dia em que encontrou um pequeno filhote, completamente indefeso. Naquele instante, ele tomou uma decisão que contrariava tudo o que havia aprendido durante a vida inteira. Uma escolha que mudaria para sempre o destino daquele vale e transformaria seu nome em uma lenda. Mas também faria com que ele perdesse absolutamente tudo. Essa é, sem dúvida, uma das histórias mais emocionantes, trágicas e profundas de todo o universo de Yu-Gi-Oh! Então já deixa o seu like, porque esse vídeo deu muito trabalho para ser produzido. E agora vem comigo conhecer a história completa de Buster Blader, o lendário destruidor de dragões. O Vale dos Dragões muito antes de se tornar uma lenda. Muito antes de vestir a armadura que faria qualquer dragão tremer. Buster era apenas um garoto comum. Ele vivia em um enorme vale cercado por montanhas imponentes, florestas densas e rios cristalinos. À primeira vista, aquele lugar parecia um verdadeiro paraíso. Mas existia um detalhe que transformava toda aquela beleza em um pesadelo. As montanhas eram o lar de incontáveis dragões. E diferente das histórias que conhecemos, aqui eles não eram criaturas sábias, não protegiam reinos, não faziam alianças com humanos. Muito menos eram seres nobres, eles eram verdadeiras máquinas de destruição, predadores insaciáveis. Quando a fome aparecia, desciam das montanhas como uma tempestade, não para caçar pessoas, mas para devorar o gado das aldeias. Uma única criatura era capaz de consumir dezenas de vacas, carneiros e porcos em poucos minutos. E isso significava fome para centenas de famílias, quando não encontravam alimento. Destruíam plantações, esmagavam casas, incendiavam florestas. Bastava um único dragão pousar próximo a uma vila para anos de trabalho desaparecerem em questão de minutos. Mas havia algo ainda pior, muito pior. O fogo. O sopro de um dragão era capaz de transformar uma aldeia inteira em cinzas. Casas, celeiros, colheitas, tudo desaparecia sob um mar de chamas. Por causa disso, os habitantes daquele vale não enxergavam essas criaturas como animais. Eles acreditavam que os dragões eram demônios enviados para castigar a humanidade. Seres malignos que existiam apenas para espalhar sofrimento. E foi justamente esse medo que levou ao surgimento de uma ordem de guerreiros que mudaria completamente a história daquele lugar. A Ordem dos Caçadores. No coração do vale existia um grande mosteiro. Ali vivia um dos magos mais respeitados de toda a região, o lendário Skilled White Magician, um homem conhecido tanto por seu imenso poder quanto por sua sabedoria. Durante décadas ele enfrentou dragões para proteger os moradores. Mas existia um problema, eles eram numerosos demais. Mesmo um mago tão poderoso não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi então que ele tomou uma decisão histórica: criar uma ordem de guerreiros especializada exclusivamente em caçar dragões. Nascia ali a Ordem dos Caçadores de Dragões. Homens e mulheres treinados desde jovens para enfrentar essas criaturas. Cada espada era forjada pensando em perfurar escamas. Cada armadura era construída para resistir ao calor das chamas. Cada guerreiro,
Aprendia a lutar sabendo que qualquer erro poderia ser o último. Mas antes de continuar, existe algo que você precisa entender. Nem todos os dragões eram iguais. E essa diferença decidiria o destino de Buster. Dragões do Terror. Maioria das criaturas encontradas pelo vale pertencia a espécies relativamente comuns. Ainda eram extremamente perigosas, mas um guerreiro experiente conseguia derrotá-las. Só que existia uma raça, da qual praticamente ninguém ousava sequer pronunciar o nome: os Dragões do Terror. Durante séculos, essas criaturas se tornaram apenas lendas, histórias contadas ao redor das fogueiras, relatos de aventureiros que desapareceram nas montanhas. Diziam que seus corpos eram cobertos por escamas negras quase indestrutíveis, que suas asas possuíam uma resistência superior a qualquer metal conhecido, que suas garras rasgavam pedra como se fosse papel, e que seu fogo era quente o suficiente para derreter rochas em poucos segundos. Mas o que realmente fazia dessas criaturas um pesadelo era a magia. Enquanto um dragão comum podia ser contido por feitiços poderosos, os dragões do terror pareciam completamente imunes. Era como se carregassem um coração mágico capaz de anular qualquer encantamento lançado contra eles. Por isso, quando alguém dizia ter visto um desses monstros, a única reação possível era fugir, porque lutar era praticamente uma sentença de morte, e durante muito tempo, todos acreditaram que essas criaturas haviam desaparecido. Até que, em um único dia, o céu do vale escureceu e ninguém estava preparado para o horror que estava prestes a começar. O dia em que o mundo de Buster acabou. Vale vivia mais um dia aparentemente comum. Os agricultores cuidavam de suas plantações, as crianças corriam pelas ruas de terra das pequenas aldeias. Os ferreiros martelavam espadas que um dia poderiam salvar vidas. E Buster ainda era apenas um garoto, sem imaginar que, em poucas horas, tudo aquilo deixaria de existir. Foi então que aconteceu. O sol desapareceu. Não porque a noite havia chegado, mas porque algo gigantesco cobriu o céu. Os moradores ergueram os olhos e ficaram completamente paralisados. Não era uma nuvem, não era uma tempestade, era um dragão. Mas não qualquer dragão. Apenas pela sua silhueta já era possível perceber que aquela criatura era diferente de tudo o que já haviam visto. Seu corpo parecia absorver a própria luz do dia. Escamas negras brilhavam como aço recém-forjado. As enormes asas cortavam o vento com tanta força que árvores inteiras se curvavam abaixo dele. Cada batida fazia o chão tremer. Cada rugido parecia anunciar o fim do mundo. Os mais velhos reconheceram imediatamente aquela criatura e sentiram o sangue gelar. Um dragão do terror. O pânico tomou conta da aldeia. Pessoas abandonavam tudo o que estavam fazendo para correr. Pais agarravam seus filhos, animais fugiam desesperados, alguns caíam de joelhos, acreditando que aquele seria o último dia de suas vidas. Em questão de segundos, o caos dominava completamente o vale. A chegada do mago branco assim que recebeu a notícia, o lendário Skilled White Magician partiu imediatamente para o local. Seu cajado irradiava uma intensa luz branca enquanto ele cruzava os céus em alta velocidade. Ao pousar diante da multidão, levantou sua voz tentando controlar o desespero. Ninguém ataque! Não chamem sua atenção. Se ele seguir viagem, ainda temos uma chance. Era a decisão mais sensata, mesmo para alguém tão poderoso quanto ele.
Enfrentar um dragão do terror era praticamente impossível, mas bastava uma única pessoa agir por impulso para transformar aquele momento em um massacre. E foi exatamente isso que aconteceu. No meio da multidão, um aldeão, tomado pelo medo, puxou seu arco. Suas mãos tremiam. A respiração estava acelerada. Sem pensar nas consequências, ele disparou. A flecha cortou o ar e atingiu o peito do dragão. Ou melhor, tentou atingir. A seta simplesmente ricocheteou nas escamas negras da criatura, como se tivesse acertado uma muralha de aço. Por um breve segundo, tudo ficou em silêncio. O dragão virou lentamente a cabeça. Seus olhos avermelhados encontraram o pequeno arqueiro. E naquele instante, todos entenderam. Tinham acabado de assinar sua própria sentença. Inferno desceu dos céus. Rugido da criatura ecoou por todo o vale. Logo em seguida, uma coluna gigantesca de fogo tomou conta do céu. E Skilled White Magician ergueu rapidamente uma enorme barreira mágica para proteger a população. A muralha de luz resistiu por alguns segundos. Depois, começou a rachar. As fissuras aumentavam. A pressão era absurda. Até que... Chique! A barreira explodiu em milhares de fragmentos luminosos. O fogo atravessou as defesas como se elas nem existissem. Casas inteiras desapareceram. Celeiros explodiram em chamas. Árvores foram reduzidas a cinzas. O calor era tão intenso que as pedras começavam a rachar. O cheiro de fumaça tomou conta do ar. Os gritos de desespero ecoavam por todos os lados. O vale havia se transformado em um verdadeiro inferno. A maior perda de Buster no meio daquele caos. Buster corria desesperadamente. Seu coração acelerava a cada passo. Quando virou a esquina da pequena rua onde morava, seu mundo desabou. A casa onde havia crescido estava completamente envolvida pelas chamas. Ele gritou. Chamou pelos pais. Chamou pela irmã. Mas nenhuma resposta veio. Apenas o barulho da madeira queimando, sem pensar duas vezes. Correu em direção ao fogo. Tentaria entrar. Tentaria salvá-los. Mesmo que isso custasse sua própria vida. Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma forte mão segurou seu ombro. Era Skilled White Magician. Não! O garoto lutava para se soltar. Chorava, gritava, tentava alcançar sua família. Mas o mago sabia, já era tarde demais. Naquele dia, Buster perdeu tudo. Seu lar, sua infância, sua família e, junto com eles, nasceu um sentimento que o acompanharia pelo resto da vida. Ódio. Um ódio tão profundo que consumiria cada parte do seu coração. Naquele exato momento, ele fez um juramento silencioso, enquanto observava as chamas destruindo tudo o que amava. Eu vou matar todos os dragões. Não importava quanto tempo levasse. Não importava quantos anos fossem necessários enquanto respirasse. Nenhum dragão teria paz. O nascimento de uma lenda. Batalha continuava. Guerreiros de todas as aldeias chegavam para enfrentar o dragão do terror. Centenas de soldados, arqueiros, espadachins, magos, todos unidos. Mas era inútil. As flechas quebravam antes mesmo de perfurar suas escamas. Espadas eram despedaçadas. Feitiços desapareciam como fumaça. A criatura simplesmente parecia invencível. Ainda assim, após uma luta devastadora, os guerreiros conseguiram algo impensável. Não derrotaram o monstro, mas o obrigaram a recuar. Com um último rugido, o dragão do terror abriu suas gigantescas asas e desapareceu entre as montanhas. O silêncio que ficou era ainda mais assustador do que a batalha.
Por todos os lados havia fumaça, casas destruídas, corpos, feridos, famílias inteiras chorando. E, entre todos aqueles sobreviventes, Skilla the White Magician voltou seus olhos para um único garoto, Buster. Mesmo devastado pela dor, ele não demonstrava medo. Seus olhos queimavam com determinação. O mago enxergou algo que ninguém mais conseguiu perceber naquele momento. Ali, não havia apenas uma criança traumatizada. Havia o potencial para nascer o maior caçador de dragões que aquele mundo já conheceria. E foi naquele dia, em meio às cinzas, que começou a verdadeira história de Buster Blader. Antes da gente encerrar essa parte da história, eu preciso fazer uma pergunta. Depois de tudo o que aconteceu, você faria a mesma promessa que o Buster fez? Porque, sinceramente, depois de perder toda a família daquela forma, é difícil imaginar alguém reagindo diferente. Mas acredite em mim, o que você viu até aqui é apenas o começo da jornada de um dos personagens mais lendários de Yu-Gi-Oh! E a partir do próximo episódio, tudo muda. O Buster vai iniciar um treinamento brutal, enfrentar desafios cada vez maiores e descobrir uma verdade que vai colocar à prova tudo aquilo em que ele acreditou durante a vida inteira. Pode ter certeza, o final dessa história é muito mais emocionante e inesperado do que parece. Então, se você não quer perder a continuação e o desfecho dessa aventura, já faz uma coisa agora. Se inscreve no Fala Urameshi e ativa o sininho de notificações. Assim, quando o próximo vídeo for ao ar, o YouTube avisa você na hora. E você acompanha essa história do começo ao fim sem perder nenhum capítulo. E já aproveita para deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias completas como essa, com muito mais detalhes do que você encontra por aí. Agora me conta aqui nos comentários. Na sua opinião, a vingança do Buster é totalmente justa? Ou você acha que esse juramento ainda vai cobrar um preço muito alto dele? Eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E nos vemos na continuação dessa história no próximo vídeo do Fala Urameshi.